Tem uma dúvida pairando no ar da MotoGP basicamente desde o final do ano passado. Afinal, a KTM vai estar na MotoGP em 2026 ou não? Pelo atual acordo de participação, sim, a KTM está lá, porque o vínculo dela com a Dorna só vence no final do ano que vem. A Dorna já até falou que está negociando a renovação e tudo mais, só que a gente sabe que a situação da KTM não é boa. No final do ano passado estourou, né, a notícia de que a KTM tem uma dívida milionária, com um monte de fornecedor, tem uma dívida muito, muito grande. E aí eles entraram num processo de recuperação. Eles conseguiram evitar a falência, mas eles tiveram que renegociar essas dívidas, né? E o pagamento dessas dívidas vai perdurar por anos, porque o acordo acho que tem um prazo ali de 3 a 5 anos para eles poderem concluir esses pagamentos. No mês passado, eles tinham que fazer um pagamento de 30% do montante, e eles tiveram uma dificuldade para conseguir levantar essa grana. Conseguiram, graças a um aporte financeiro bem gordinho até, do grupo Bajaj indiano, que já era um parceiro da KTM, mas reforçou esse envolvimento, e aí eles conseguiram pagar essa parcela, então evitando a falência. A KTM comemorou, disse que a KTM está de volta, que vai continuar produzindo moto na Áustria, que vai retomar a produção e tudo mais, mas o fato é que hoje, além de ter a dívida, a KTM tem muita moto encalhada em armazéns e tudo mais. Então eles precisam conseguir se livrar desse estoque, né? Não adianta se sair por aí produzindo-se, inclusive porque esse foi apontado como um dos problemas da KTM, né? Que não estava vendendo e eles não ajustaram a produção, então eles continuaram fazendo coisa demais para o que estava saindo efetivamente, né? O que estava indo sendo comprado pelas pessoas. Então isso também foi apontado como um problema. Só que tem um porém. Embora tenha um acordo de participação, quando eles apontaram um administrador, que era para negociar essa questão, né, das dívidas, entender onde estava, qual era o cenário, negociar o que eles podiam fazer, quando eles foram fazer reunião com o credor, esse administrador disse claramente que sair de MotoGP, Moto2 e Moto3 era uma possibilidade. Então, desde então, tá todo mundo naquela, né? Como assim? Vai embora ou vai ficar? E tinha uma preocupação também em relação aos pilotos, porque Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales e Enea Bastianini estão todos em contrato de 2 anos, então o vínculo deles também termina em 2026. E aí ficou todo mundo com aquela preocupação, mas onde vão acabar esses caras todos se a equipe desaparecer? A gente pode imaginar que a Tech 3 vai arrumar algum outro acordo, né, para outra fabricante fornecer essas motos, e já tem muitos rumores falando que tanto Honda quanto Yamaha estão interessadas, porque, né, a gente sabe o valor de você ter uma equipe extra, imagina você ter 2 equipes extras, como seria para qualquer uma delas, igualando ali com o que a Ducati tem hoje. Então eles já sinalizaram essa intenção. Mas o que ele está dizendo, o CEO da KTM, ele deu uma entrevista para a imprensa austríaca, e aí ele declarou que não vão sair da MotoGP em 2026, que eles vão cumprir o acordo que está em vigor. Mas para 2027, aí ele já não tem certeza. Ele disse que vai ter que analisar com muita cautela, ter um olhar bem cuidadoso para tomar essa decisão, porque, claro, permanecer no esporte tem um custo. Pode ser que tenha um retorno importante, né, porque a KTM ela fala muito disso, sobre essa... Você corre no domingo para você vender na segunda-feira. A KTM segue muito essa máxima. Aliás, acho que todos eles na indústria, mas a KTM fala disso com frequência. Então, ele tem essa expectativa de assim, vou ter que analisar porque eu tenho que entender qual é o cenário. O que ele coloca como expectativa? Chegada do Liberty Media. Se você acompanha o noticiário da MotoGP, você sabe que a gente ainda está, já há um longo período já, aguardando a União Europeia tomar uma decisão. Se esse acordo pode continuar ou não, né? Se ele pode efetivamente ser realizado. Por quê? Liberty Media é hoje o dono da Fórmula 1. Então tem uma preocupação de formação de cartel quando você reúne sob o mesmo guarda-chuva, 2 campeonatos como esse. Por quê? Porque a Dorna não tem só MotoGP também, né? Então, Liberty Media passaria a ser dono de Fórmula 1, MotoGP, Mundial do Superbike, Mundial Júnior, Talent Cup, tem muita categoria que ficaria sob o mesmo guarda-chuva. E aí tem uma preocupação dessa questão de formação de cartel, especialmente na hora de você negociar direito televisivo. Todos os outros lugares que precisavam ter essa aprovação, inclusive o Brasil, no Brasil o CAD teve que analisar esse negócio, e eles aprovaram super rapidamente, mas a Austrália teve que analisar, vários lugares, todo mundo já aprovou. A última pendência é a da União Europeia. Deve estar para sair, porque né, é um prazo que já foi adiado, e aí é agora pela metade do ano. O que se fala, é uma informação da Reuters, por exemplo, que vai sair sem nenhuma ressalva, que eles vão concordar com tudo sem exigir, né, a venda de nada, vão liberar o acordo.
Mas a expectativa da KTM é ver qual vai ser o impacto do Liberty Media na MotoGP. A gente sabe, pelo que a gente já viu acontecer, que o Liberty Media fez um trabalho muito bom com a Fórmula 1. Você pode não gostar, você pode achar que é muito roteirizado, é muito falso, ok. Mas a Fórmula 1 conseguiu crescer com esse esforço conduzido pelo Liberty Media. Então, Drive to Survive teve um papel fundamental, porque apresentou a Fórmula 1 para outras pessoas. E roteirizado ou não, serviu para que outras pessoas se apaixonassem pela categoria. Então, o Liberty Media conseguiu levar a Fórmula 1 para mais gente. E o que acontece quando você leva para mais gente? Além de você ter mais público nos autódromos, você tem mais gente comprando, né, as coisas relacionadas à categoria. Então, comprar merchandising, tem mais gente consumindo, né, o conteúdo que está ali, valorizando os parceiros e tudo mais. Então, você consegue um crescimento global importante. Então, a KTM tem essa expectativa de ver qual vai ser o efeito que o Liberty Media vai ter em cima da MotoGP. Se ele vai efetivamente conseguir fazer a MotoGP crescer. Ele diz, o CEO da KTM, ele diz claramente que é claro que o Liberty Media vai tentar fazer a MotoGP crescer nos Estados Unidos. Eles também já falaram disso várias vezes. Eles falam, inclusive, de ter mais corridas nos Estados Unidos. Existe um problema de circuito, mas né, não é essa a questão neste momento. Eles têm esse objetivo de fazer crescer nos Estados Unidos. E a KTM tem os Estados Unidos como um dos principais mercados dela. Então, seria, né, ali no conjunto da obra, importante. Só que 2027 tem uma transição no esporte. A gente vai sair dos motores 1000 cilindradas para passar para os 850. Então vai ter custo de desenvolvimento aí. O lado bom, o desenvolvimento está congelado para o ano que vem. Então, para o ano que vem, eles não vão precisar gastar dinheiro. Então, não vai ser como se eles tivessem que gastar em dobro, né? Esse foi um acordo exatamente que as fábricas fizeram para dar uma controlada nesse gasto. Outra coisa que a KTM fala é de ter ou não teto orçamentário. O MotoGP não é como a Fórmula 1, não tem teto orçamentário. Então, eles são livres para gastar. Se tiver dinheiro para gastar, vai lá e gasta. E aí, a KTM tem essa preocupação, porque ela não está em condição de poder sair gastando por aí. Então, enquanto uma equipe está botando rios de dinheiro para se desenvolver, ela vai ter que fazer uma coisa mais controladinha. Então, ele também quer saber como vai ficar esse futuro, né? Como é que vai ser essa possibilidade, se vai ou não ter um limite, se eles vão estabelecer ali uma maneira melhor de gastar dinheiro. Então, o que a gente sabe da KTM hoje é baseado na posição do diretor executivo. Fica na MotoGP até 2026 para cumprir o atual contrato, mas para 2027 vai ter que olhar qual é a situação. Ah, mas alguém vai entrar no lugar se a KTM sair? Aí é um outro problema. 2027 seria a oportunidade ideal para qualquer um que quer chegar no campeonato, porque tem uma mudança de regra. Tem mudança de regra, tem mudança de pneu, então é basicamente um restart no campeonato. Só que a gente não tem ninguém assim, nossa, estou muito interessado, vou entrar agora. Kawasaki não fala disso. A Suzuki eu acho que a gente não pode levar a sério, porque a Suzuki saiu outro dia e de repente começou a falar de voltar para o esporte. Embora ela não tenha falado claramente sobre o MotoGP. Mas, né, eu acho que vamos com calma nesse assunto. A gente tem alguma sinalização da BMW de um interesse de entrar. O diretor da BMW gosta de MotoGP, valoriza a MotoGP, e acha que seria legal estar no campeonato. Mas ele não bateu o martelo em momento nenhum. Ele não decidiu, falou assim, vou entrar, estou indo, estou me preparando. Isso não aconteceu. Então a gente não tem nenhuma expectativa real de que alguém vai entrar. Tem essa possibilidade, tem ali a consideração dele, mas efetivamente falar, vou entrar, estou me preparando, já assinei um contrato de participação, isso a gente não tem. E não tem muita fábrica falando disso. Talvez, e aí a gente vai ter que olhar também para o que vai acontecer com o Liberty Media, mas se eles conseguirem efetivamente fazer crescer o esporte, talvez outras fábricas se interessem, talvez outras fábricas apareçam para querer participar. Mas a realidade de hoje é essa, não tem ninguém efetivamente aí preparado para entrar no campeonato, quando a gente teve, né, anos atrás, quando a própria KTM entrou, quando a Aprilia entrou, quando a Suzuki entrou, que a gente tinha uma data e a gente sabia quando eles iam aparecer no campeonato. Então isso a gente não tem, não é uma realidade no momento. Mas a boa notícia é que a KTM garante que fica. A gente vai seguir acompanhando, né? Porque não dá para pôr a mão no fogo, conhecendo, né, entendendo a situação da KTM. A dívida é grande, tem um esforço grande para pagar e ainda tem que ver como que a indústria vai reagir a isso, né? Se eles vão conseguir dar conta de escoar essa produção que já tem parado, quando que eles vão voltar a produzir, como é que vai ser esse ritmo de venda. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas a direção da KTM garante que vai estar lá em 2026 e que vai pensar com carinho
para o próximo ciclo de participação. Veremos, vamos ficar de olho. Me conta aí, você acha que a KTM vai continuar em 2027 ou a gente vai ter que se despedir dela no próximo ano? Ou até antes? Me conta e a gente se vê. Valeu!